as línguas. Entonces, pues bienvenidos a un programa que se llama La Mejor Versión de Ti. Bueno, Então, bem-vindos a um programa que chamamos espanhol. Bem-vindos ao programa Seja a Sua Melhor Versão. y yo soy Berenice. Sim, eu sou a Berenice. Y yo soy Itzel. Isso. Y traduciendo para nosotros está una instructora de Develop Your Element también, que se llama Fernanda Meneses. Eu sou Fernanda Menezes e eu vou estar traduzindo para vocês hoje aqui. Y eres instructora. Eu também sou instrutora do Develop aqui no Brasil. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esa idea de tratar a la gente como a ti te gustaría que te trataran. E hoje nós vamos estar falando, né, de como você pode tratar as pessoas, de como você gostaria de ser tratado. Y todo el mundo lo dice, ay, tienes que tratar a las personas como a ti te gustaría que te trataran. E a gente ouve isso a gente escuta muito isso, né, de você tratar as pessoas de como você gostaria de ser tratado. Pero, ¿cuántas personas, cuántos amigos tienes, cuántos familiares tienes que te han dado consejos que no funcionan para ti? Mas quantas pessoas você conhece, quantos amigos, quantos familiares você conhece que muitas vezes te dão conselho, falam com você que não funcionam para você? Y algo funciona para ellos y algo les gusta a ellos, entonces ellos quieren que tú lo trates también y que tú lo hagas también. Então, muitas vezes o que funciona para eles, eles querem fazer isso com você. Né, a gente acha que como funciona para a gente quer, você tem que fazer isso, mas na verdade não funciona para outra pessoa também. Y es que tenemos personalidades diferentes, tenemos deseos diferentes, necesidades diferentes, entonces lo mismo no funciona para todos. Então, o que acontece é que nós somos pessoas diferentes, nós temos personalidades, nós temos desejos diferentes. Então, o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para todas as pessoas. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que hagas algo y cuando lo haces, tu cuerpo dice, ugh? E quantas vezes alguém fala para você que você tem que fazer algo e o seu corpo imediatamente se contrai? Sí, o te tratan de hasta querer o amar o dar regalos, hacer algo amable para ti de una manera, pero no es lo que tú buscabas, no es lo que tú querías. Muitas vezes eles vão te dar presentes ou vão fazer carinho, ou vão dar algum conselho, alguma coisa, mas na verdade você não quer nada daquilo, aquilo não funciona para você. Por ejemplo, cuando yo me siento triste, enferma o cansada, hay personas que vienen y quieren cuidarme, abrazarme, platicar conmigo, y yo lo que quiero es espacio. Por exemplo, comigo, o que acontece é que quando eu estou cansada, quando eu estou doente, alguma coisa assim, as pessoas querem vir me abraçar, querem cuidar de mim, querem, né, tomar conta de mim, mas o que eu preciso, na verdade, de ter o meu próprio espaço. Que as pessoas se afastem um pouco. Y yo hago lo mismo con otras personas, si se sienten mal, como yo quiero espacio, yo les doy espacio, y entonces ellos se sienten solitos y se sienten abandonados. E o mesmo acontece ao contrário, né? Quando eu vejo que alguém está mal ou alguém quer alguma atenção, eu, como preciso de espaço, eu faço isso com os outros. E muitas vezes eles acabam se sentindo abandonados ou sozinhos, ou, né, que não gosto deles. A mí me pasa cuando estoy enojada. Cuando estoy enojada, no quiero resolver el problema en ese momento. What does enojada? Angry. Ah, sim. Então, o que acontece comigo é que quando eu fico com raiva ou quando eu estou chateada com uma coisa, eu não quero resolver nada, eu não quero que ninguém resolva nada para mim. Yo quiero, déjenme que se me pase el enojo. Denme tiempo para que se me pase el enojo. Entonces yo puedo hablar tranquilamente. Então, deixe que eu sinta, que eu processe toda essa raiva para poder depois conversar tranquilamente.
Pero hay personas que, no, ahorita tenemos que resolverlo. Mas tem pessoas que vão, né? A gente tem que resolver isso, esse problema agora, nesse momento. Y yo, no. E eu imediatamente já me encontrava, não, eu não quero resolver isso agora. Não... Denme un momento para yo resolverlo primero y luego ya puedo hablar. Sim, me dê um momento para eu resolver isso, para eu processar e primeiro depois a gente conversa. Sí, y todos así somos, tenemos necesidades diferentes, tenemos deseos diferentes. Entonces, ¿qué tal si podemos aprender a reconocer eso y a respetarnos uno al otro? E todos nós temos desejos, temos necessidades diferentes, acontece com todo mundo. Então, como se a gente aprender a respeitar ou a respeitar a necessidade das outras pessoas, em vez de impor as nossas ideias? ¿Cuántos de ustedes tienen una pareja que tiene necesidades diferentes? E quantos de vocês têm um parceiro que tem necessidades diferentes? Hay parejas que quieren estar juntas todo el tiempo. Tem parceiros, tem relacionamentos que eles precisam de estar juntos o tempo todo. Y para ellos eso funciona, pero para otras personas eso no funciona. Mas para eles isso funciona, mas para outras pessoas isso não funciona. Itzel y yo somos más independientes, necesitamos tener otras cosas además en la pareja. Itzel e eu somos mais independentes e precisamos de ter o nosso espaço e fazer as nossas coisas, cada um fazer a sua coisa. No podemos todo el día estar juntos. Não precisamos estar o tempo todo juntas, grudadas uma na outra. Sí, entonces, para hacer todo eso más fácil de entender, en Develop Your Element hablamos de 6 diferentes personalidades. Então, para você, né, começar a perceber ou você lidar com isso de forma mais fácil, no Develop Your Element, nós falamos de 6 tipos de personalidade. Y todos somos una mezcla de todas las personalidades. E todos nós somos uma mistura de todas as personalidades. No somos solo una cosa. Não somos só uma coisa. Pero sí tenemos tendencias que son más fuertes, que son más dominantes. Sim, mas todos nós temos tendências que são mais naturais, que são mais fortes, que são mais dominantes. Entonces hablamos que hay 2 personalidades o 2 elementos, los llamamos elementos, que son extrovertidos, 2 que son ambivertidos y 2 que son introvertidos. Então, nós falamos que tem dois tipos de personalidades, extrovertidas, 2 ambivertidos e 2 personalidades introvertidas. Y nosotros llamamos a las personalidades elementos. E nós chamamos essas personalidades de elementos. Porque es un elemento que forma parte de ti. What? It's an element that forms part of you. Sim, é um elemento que faz parte de quem você é. Sí, y también cuando vamos hablando de los nombres de los elementos, son nombres que hacen más fácil de acordarnos e imaginarnos cómo es esa personalidad. Então, quando nós falamos o nome dos elementos, são elementos que são fáceis de você lembrar, são elementos, né, demos o nome que são fáceis de você identificar eles. Entonces, el elemento más extrovertido es el eléctrico. E o mais extrovertido é o elétrico. Y son personas que son como una chispa, siempre están contentos, alegres, divertidos. São pessoas que têm essa característica elétrica mesmo, que estão ligadas na tomada, que estão sempre se movimentando, estão sempre alegres, se movimentando. Son personas que necesitan mucho estímulo social, mucho movimiento físico. São pessoas que precisam de muito movimento social e muito estímulo também. Y movimiento físico. E movimento físico, sim. Precisam de muito se movimentarem, precisam de muito espaço para se movimentarem e também muito estímulo social. Y son personas que si están en un grupo, van a hablar con todas las personas y se van a mover por todo el lugar. São as pessoas que quando estão num ambiente, são que vão falar com todo mundo, que vão se movimentar e cumprimentar todo mundo. Entonces a esas personas no les vas a querer decir, estate quieta, no te muevas. Para essa pessoa, você não vai querer dizer para ela, fique quieta, não se mexa.
porque eso lo va a drenar, le va a bajar su batería interna. Porque isso vai baixar a bateria interna, vai drenar a pessoa. Os elétricos, que você fala, fica quieto, foca, isso é um esforço muito grande e eles vão ficar sem bateria, vão ficar drenados. Sí, porque todos tenemos una batería interna. Sim, porque todo mundo tem uma bateria interna. Y dependiendo de nuestras personalidades más dominantes, necesitamos diferentes estímulos para recargar esa batería. Então, dependendo da sua personalidade, do seu tipo de personalidade mais dominante, você vai precisar de estímulos diferentes para recarregar sua bateria. Y diferentes estímulos nos van a ir bajando nuestra batería. E diferentes estímulos também, dependendo, podem baixar sua bateria ou drenar, né? E baixando sua bateria. Sí. Y una persona extrovertida necesita más contacto con otras personas, necesita más movimiento, necesita mover su energía más hacia afuera para recargar su batería. E as pessoas extrovertidas, elas precisam de mais estímulo social, precisam de mais movimento para elas estarem recarregando a sua bateria. Então, elas precisam ter contato com pessoas, precisam desse estímulo constante, porque isso recarrega a bateria delas. Sí. Y sobre todo una persona eléctrica, si tratas de controlarlo y detenerlo y hacer que se quede en un lugar haciendo una cosa por mucho tiempo, les entra mucha ansiedad y estrés para moverse. Principalmente com os elétricos, se ela precisa ficar quieta, parada, é como se fosse uma ansiedade, uma compulsão, assim, que ela precisa se movimentar, precisa se mexer. E se ela precisa, né, se precisa falar, fica quieto, ou se ela precisa ficar parado muito tempo, é como se fosse uma ansiedade muito grande. Entre más extrovertidas son las personas, más van a usar su energía hacia afuera. Quanto mais extrovertidas são as pessoas, mais para fora é a sua energia. Sí, y entre más introvertidas son, más va hacia adentro. E quanto mais introvertido, mais a sua energia é voltada para dentro. Entonces, una persona introvertida va a pensar y analizar las cosas. Então, uma pessoa introvertida, ela vai pensar e analisar e refletir sobre as coisas. Y entre más extrovertidos son más impulsivos. Quanto mais extrovertidos são, mais impulsivos são. Mais Então, para vai fora hablar- essa energia. Perdón. Van a pensar en voz alta, van a Hablar y hablar y hablar para Para- formar sus pensamientos. Então, elas vão pensar em voz alta, elas vão falar para fora. Elas falam para colocar seus pensamentos em ordem, vamos dizer assim. Entonces, si yo soy extrovertida y ella es introvertida, ella me va a decir, cállate, piensa, enfócate, no abras la boca. Eu, por exemplo, se eu, Berenice, for introvertida e aí é extrovertida, e aí se eu é introvertida, então, né, ela vai falar, fique quieta, fique com a boca fechada, pare de falar, você fala muito, fique foque antes de falar. Pero eso no funciona para ella. Ella tiene que tener ese movimiento, tiene que hablar para poder formar sus ideas, para poder también enfocarse. Si una persona eléctrica quiere enfocarse en algo, tiene que moverse, tiene que tomar breaks para hacer otras cosas para poder seguir avanzando. Okay, that was too much. Mas agora... Então, o que acontece com os elétricos é que eles precisam fazer intervalos mais curtos das coisas, eles precisam se movimentar, eles precisam falar para pensar, para colocar as suas ideias para fora, para colocar suas ideias mais ou menos em ordem, para poderem se expressar. Né? Então, eles precisam falar, que é a forma deles processarem os seus pensamentos, né? De processarem as suas ideias e de lidar com isso e se movimentarem. Então, eles fazem intervalos menores para focar, então eles fazem muitas coisas ao mesmo tempo também. Sí. Y también personas eléctricas, si están en una situación muy tensa o muy incómoda, ellos van a tratar de hacer bromas o reírse o hacer algo para aligerar el ambiente.
Então, as pessoas elétricas, se elas estão numa situação muito intensa ou muito séria, ou que você tem que ficar muito concentrado, normalmente eles são as pessoas que vão contar piada, que vão fazer alguma piadinha, fazer alguma coisa para que o ambiente fique mais leve, para que o ambiente fique mais... para que o ambiente não fique tão tenso mais. Então, eles estão sempre tentando fazer com que os ambientes fiquem mais... não tão sérios, vamos dizer assim, né? Então, eles vão estar sempre contando piadas, sempre estar fazendo alguma piadinha, alguma brincadeira com alguém, porque essa seriedade drena eles e deixa eles muito tensos. Sí, entonces eso es algo que quieres respetar en una persona eléctrica. Então, isso é algo que você quer respeitar numa pessoa elétrica. Ahora, todos podemos salirnos de nuestro elemento si tenemos la pila recargada. Então, todos nós podemos sair do nosso elemento, né? Fazer algo fora da nossa zona de conforto se estamos com a bateria cheia. Entonces, lo que vas a querer tú es, si sabes que esta persona va a tener que estar en un lugar muy serio o donde tiene que poner mucha atención, lo regeneras antes y después del evento para que no se drene su batería. Então, por exemplo, no caso do elétrico, se ele sabe que ele tem que fazer uma reunião ou fazer alguma coisa que ele tem que estar concentrado, mais focado ou mais sério, então recarregue a sua pilha, recarregue a sua bateria interna antes e depois do evento, porque você já vai para o evento, para aquela atividade já com a bateria cheia. Sim, porque não nos queremos... E você acaba não se drenando durante o evento também, tanto. Sí, porque no nos queremos limitar a nuestro elemento primario, no queremos ser solo una cosa y vivir en una caja. Nós não queremos nos limitar ao nosso elemento primário e ser só uma coisa e viver dentro de uma caixa. Somos personas transdimensionales, somos personas dinámicas. Somos pessoas com 3 dimensões, somos pessoas dinâmicas. Pero hay algunas cosas que son más fáciles y más naturales y cosas que son más difíciles. Mas tem coisas que são mais naturais, que são mais instintivas y tem outras que são mais difíceis. Entonces, si tienes que hacer algo que es más difícil para ti, algo que es más incómodo o menos natural para ti, puedes hacer lo que sí es natural para recargar tu batería y entonces se hace más fácil. Então, você pode fazer coisas, né, desconfortáveis ou coisas que são difíceis para você, mas quando você vai fazer tal coisa, né, qualquer que seja a atividade, com a bateria cheia, fica muito mais fácil de você fazer aquilo, você fica muito mais focado, muito mais concentrado e você passa por aquilo com muito mais facilidade. Entonces, el siguiente elemento se llama fuego. Então, o segundo elemento se chama fogo. El fuego es más intenso, más enfocado. O fogo, ele tem uma energia da extroversão, mas ele é mais intenso e tem um foco maior. Son personas que se apasionan mucho por cierto proyecto. Siempre tienen algún proyecto que les apasiona y se meten totalmente en eso. Então, são pessoas que elas têm um projeto, elas se apaixonam por aquele projeto, elas conseguem focar e elas se empolgam muito fácil com os projetos dela, que elas fazem. Les gusta mucho ser productivos, les gusta avanzar, les gusta tener logros. Eles gostam muito de ser produtivos, de estarem avançando, de estarem na frente das coisas. Les gusta ser líderes, inspirar a la gente, mover a la gente. Eles gostam de serem líderes, de estarem inovando, de estarem à frente, de estarem motivando as pessoas. Entonces, un eléctrico, cuando llega a un lugar donde hay mucha gente, se va a mover por todas partes, va a conocer a todo el mundo, va a hablar con todo el mundo. Então, o elétrico, quando ele chega em qualquer ambiente, ele vai conversar com todo mundo, falar com todo mundo, vai estar se movimentando por todas as partes. El fuego tal vez se mueva, pero lo que él va a crear es
una audiencia, va a hablar fuerte, se va a mover en grande y va a atraer a la gente hacia ellos. Então, já a diferença do fogo, ele vai atrair as pessoas até eles, ele vai atrair pessoas, ele vai convencer as pessoas, vai ter pessoas à sua volta. Ele vai falar com pessoas, mas talvez não com a mesma intensidade que um elétrico faria. Sí, entonces, los dos son extrovertidos, pero uno es como chispas de electricidad por todas partes y el otro es como fuego intenso. Então, os dois são extrovertidos, mas a diferença é que o elétrico, ele vai ser como se fosse ligar no 220, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e já o fogo, ele tem uma intensidade maior de estar ali, de focar, né? Ahora, un fuego cuando tiene la batería baja va a ser muy intenso y va a empujar la misma energía, pero lo va a hacer de una forma no tan amable. What? Because someone sent a question. And what did you say now, Berenice? Sorry. Que una persona de fuego, cuando tiene la batería muy drenada, va a empujar con mucha intensidad y no con tanta amabilidad, no tan suave, es muy intenso, va a empujar a la gente. Um elemento fogo, quando ele está com drenado ou sem bateria, essa intensidade dele vai ser uma coisa muito intensa, vai ser, né, quase que uma coisa meio que cortante e não vai ter esse carisma todo, essa amabilidade toda que ele teria quando ele tivesse com a bateria carregada. Entonces nosotros vamos a hablar mucho de regenerar y cómo cargar tu batería. Nós vamos falar muito de regeneração, de como você pode estar recarregando sua bateria. O ayudar a otros a recargar su batería. Ou como você pode fazer com que as outras pessoas recarreguem sua bateria. Just let me finish. Sí. Entonces, ¿has notado que cuando tú estás cansado no eres tan amable, no tienes tanta claridad mental, no eres tan flexible? Então, vocês já devem ter percebido que quando vocês estão cansados, sem energia, você fica sem clareza, você fica mais impaciente, você fica mais cansado mesmo com tudo, você não tem, né, na hora de falar com as pessoas, você fica sem bateria mesmo, né, quando você está drenado. Sí, a todos nos pasa. Todos los elementos, todas las personas, entre más drenadas están, menos flexibles são. Então, isso acontece com todas as pessoas e com todos os elementos. Quanto mais drenada a pessoa está, menos flexibilidade ela tem. Y entre más drenados están, más intensamente buscan ciertos estímulos. Então, quanto mais drenadas as pessoas estão, com mais intensidade elas vão buscar determinados estímulos. Entonces, un eléctrico, entre más drenado está, más difícil va a estar para él estar sentado en un lugar. Então, o elétrico, quanto mais drenado ele estiver, mais difícil vai ser para ele ficar parado e ficar parado em um lugar só. Ele vai ter que ter esse movimento. Va a decir bromas fuera de tiempo, en lugares donde no debería. Vai contar piadas nas horas mais inapropriadas, quando não devia. Y le va a costar más trabajo concentrarse. E ele vai ter muito mais dificuldade em se concentrar, ficar focado, concentrado. Y un fuego va a ser más obsesivo, va a empujar más, se va a enojar más rápido. E o fogo, ele vai ficar mais obsessivo nessa coisa dessa intensidade, né? De falar com mais intensidade, de produzir mais, de fazer mais coisas. Okay, so there's a question. Sim. Tem uma pergunta, o Rex perguntou. Sou fogo total, essa teoria das 6 personalidades dessa autora ou de outra pessoa? He said he's fire, he's asking if the 6 personalities is from, where is it from, where did it come from? Sí, teorías de personalidad en general han existido por mucho tiempo. As teorias de personalidade de forma abrangente, elas já existem há muito tempo.
pero hay muchos mitos, hay muchas cosas que no se han actualizado por mucho tiempo. Tem muitos mitos, muitas, né, que não são atualizadas, que não são faladas já tem bastante tempo. Entonces, mi hermano es el fundador de Develop Your Element. O meu irmão, ele é o fundador do Develop Your Element. Y para los que no saben, yo soy la mamá de Itzel. E para quem não sabe, eu sou a mãe da Itzel. Entonces, dentro de nuestra familia, también en el caso de mi hermano, dentro de su empresa anterior, él ha estado estudiando muchas cosas de teorías de personalidades, de psicología, para entender mejor a la gente. Então, o meu irmão, no caso do meu irmão, na sua empresa, na sua companhia anterior, ele estudou muito sobre teorias de personalidade, psicologia e de como entender as pessoas, de como elas podem trabalhar em equipe. Porque nuestra familia es algo que nos ha interesado como familia. Porque isso é algo que a nossa família, nossa família tem bastante interesse sobre esse assunto, sobre esse tema, já há bastante tempo. El papá de mis hijos y yo trabajábamos en universidades. Eu e o pai dos meus filhos trabalhávamos em uma universidade. Entonces siempre estábamos hablando con gente que le interesaban las personas y la sociedad y cómo funcionaba. Então sempre estavam falando com pessoas sobre como funciona a sociedade, de como as pessoas operam, de como a sociedade funciona de uma maneira geral. Y en caso de mí y de mi hermano, somos personalidades totalmente diferentes. E no meu caso e do meu irmão, nós somos personalidades totalmente diferentes. Yo soy una persona más introvertida, que necesito más espacio y me gusta estar sola. Eu sou uma pessoa mais introvertida, que precisa do meu espaço, que precisa estar sozinha, ter meu momento sozinha. Y mi hermano es fuego, es muy intenso, le gusta ser líder, le gusta tener su equipo de amigos y personas que lo apoyan en sus proyectos. O meu irmão, ele é fogo, então ele gosta de ter pessoas à sua volta, gosta de ter sua equipe, gosta de trabalhar com pessoas, de ser líder e está sempre juntando pessoas. Sí. Entonces, estudiamos otros sistemas de teorías de personalidad para entender por qué éramos tan diferentes. Nós começamos a estudar vários tipos de teorias de personalidade para começar a entender por que éramos tão diferentes. Y encontramos diferentes sistemas, pero la mayoría de los sistemas o tienen 4 tipos de personalidad o tienen muchísimos tipos de personalidad. E nesses vários sistemas que nós estudamos, nós vimos que existe só 4, né, na maioria deles, né, existem 4 tipos de personalidade, então existem vários tipos de personalidades diferentes. Y cuando son 4 puede ser muy limitante. No hay tanto espacio para diferencias entre personas diferentes, cosas que nos motivan. Então, quando existem nessas teorias, existem só 4 tipos, eles podem limitar um pouco e você não consegue abordar todas elas ou ver todos os tipos de personalidades diferentes que existem. Pero cuando son 16 tipos de personalidades o 32 tipos de personalidades, generalmente te aprendes el tuyo, pero no aprendes los demás. E o oposto também, né? Quando tem 16 ou 32 tipos de personalidades diferentes, você aprende o seu, mas é difícil você decorar ou saber quais tipos de personalidade das outras pessoas. Entonces, mi hermano quería crear algo que era más empoderador, donde tú puedas aprender tu personalidad y de tu mamá, de tu amigo, de cualquier otra persona, para poder relacionarte mejor con otras personas. Então, meu irmão queria criar algo que você que fosse empoderar as outras pessoas, que você pudesse aprender o seu e aprender das outras pessoas à sua volta, da sua mãe, dos seus amigos, do seu vizinho, para você começar a identificar de forma fácil os elementos das outras pessoas. Y cuando estaba estudiando eso, se dio cuenta de que habían estudios en universidades como Harvard, Oxford y varias universidades en Europa y de Norteamérica que habían estudios muy profundos sobre la personalidad.
E quando começou a estudar isso, ele viu que várias universidades em Harvard, na América Latina, fora, na Europa, eles já tinham estudos muito profundos falando sobre as teorias de personalidade. Que no existían en desarrollo personal ni en capacitación. Que não existia desenvolvimento pessoal e nenhum tipo de capacitação ou treinamento sobre isso. Y una de las cosas que él empezó a ver es que había no solo formas de identificar y comunicarte con las personas, pero también cómo ayudarlas a regenerarse para cargar su batería. Ele viu também que elas falam, né, de formas de como você pode estar ajudando as pessoas, de como você pode estar regenerando as pessoas à sua volta, de como você pode estar recarregando a sua bateria. Y es como él empieza a desarrollar Develop Your Element. E foi assim que ele começou a desenvolver o Develop Your Element. Sí. Entonces, por eso son 2 personalidades extrovertidas, 2 ambivertidas y 2 introvertidas. Por isso é que são 2 tipos de personalidade extrovertidas, 2 ambivertidos e 2 introvertidos. Y somos una combinación de todos. E somos uma combinação de todos eles. Pero hay 1, 2 o 3 que son más dominantes. Tem 1, 2, às vezes até 3 personalidades que são mais dominantes. Y bueno, también es importante hablar de que hay 3 cosas que afectan tu personalidad. Mas também é importante nós falarmos que tem 3 tipos de coisas que afetam sua personalidade. Tu biología, a sua biologia, la parte societal, la de la sociedad, a parte sociológica, societal, que você vive, o ambiente que você vive, o meio que você vive. Tu familia se va a mover como 1 o 2 elementos, probablemente. A sua família, né, vai agir ou comportar provavelmente de 1 ou 2 elementos. Por ejemplo, si vemos Brasil y solo lo vemos en la televisión, los extranjeros pensamos que Brasil es muy eléctrico, que el carnaval, que la fiesta, ¿no? Por exemplo, os estrangeiros, quando vem o Brasil, né, na televisão, o que for, a divulgação, né, mídia que o Brasil faz, é que a gente acha que o Brasil é um país muito elétrico. É muito elétrico. Muito elétrico, né? A característica do Brasil, vamos dizer assim, né, é que é um país muito elétrico. Ahora, si tú vas a Minas o si vas a Gramado, va a ser muy diferente la gente que te encuentras. Mas, por exemplo, se for a Minas Gerais ou a Gramado, vai ver que não é nada disso e é totalmente diferente. Igual, Portugal se mueve como una energía. What? Portugal moves also like an energy if you see it just on television. It moves like what? Well, it has a certain dominant element. It has a certain... sim. Ok. Sim. Sim, Portugal, e você vai perceber que Portugal também tem uma energia dominante de determinado elemento. Si oímos la música portuguesa, ¡ay, mi corazón está roto! Quando você escuta a música portuguesa, ai, meu coração está... What's wrong? Broken, you know? Essa coisa assim, bem mais dramática, melodramática. Son muy dramáticos. São muito dramáticos. O la música es muy dramática, pero si vas a Portugal, no encuentras a la gente toda viviendo una telenovela. E você vê, se você escuta as músicas portuguesas, você vê, né, que é coisa bem dramática. Mas aí quando você chega, você não vai... as pessoas não são as pessoas que vivem numa novela. Pero sí influye la música que escuchas, lo que ves en la televisión, lo que te dice la familia. Isso influencia você, né? A música que você escuta, que você vê na televisão, a sua família, isso tudo vai ter um impacto na sua personalidade também. Sí, porque creces y ves a tantas personas comportándose de cierta manera o diciendo ciertas cosas que aprendes, mira, así se debe de ser. Então, quando você cresce, você vê, né, você escuta determinadas músicas, vê a sua família agindo de determinada forma na televisão, o que for, então você acredita que isso é a forma que você tem que ser. Entonces, tenemos la parte biológica, la parte societal y la parte de proyectos de pasión.
Então, nós temos a parte, né, do biológica, societal e seu projeto pessoal. Y en proyectos de pasión es cuando nos apasionamos tanto por algo que tenemos la flexibilidad, la energía, la dedicación para salirnos de nuestro elemento biológico. Então, o projeto pessoal é quando nós temos a flexibilidade, nós temos a capacidade, a habilidade de sair do nosso elemento, nós temos essa disposição maior, nós temos essa motivação maior para fazer as coisas. Por ejemplo, si eres una persona que normalmente no es tan cariñosa o que normalmente no se enfoca tanto en cuidar a otras personas, tal vez cuando tienes un hijo, por proyecto de pasión por querer cuidar a tu hijo, te sale un lado más cariñoso, más de cuidar a tu hijo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que normalmente não é tão carinhosa, não é tão amável, não gosta, né, é difícil para cuidar das pessoas, mas quando você tem um filho, por projeto pessoal, você vai acabar desenvolvendo essas características ou qualidades de cuidado ou de carinho por causa do seu filho, por um projeto pessoal seu. O tal vez eres una persona eléctrica que le gustan muchos cambios y mucho movimiento, pero si te apasionas mucho por las computadoras y edición de páginas web, tal vez desarrollas un lado más enfocado, casi introvertido, donde estás sentado haciendo una cosa por mucho tiempo. Então, por exemplo, se você é uma pessoa elétrica que se movimenta, tem muita essa necessidade de movimento, de estar se mexendo, de falando, né, de estar se autoestímulo, e um projeto pessoal seu, talvez seja fazer páginas web ou trabalhar com computadores, então você vai começar a ter essas características, né, mais de pessoas introvertidas, mais focadas, que ficam concentradas, que conseguem ficar horas no computador, por causa desse seu projeto pessoal. Sí. Podemos ser cualquier mezcla de cualquier tipo de elementos. A veces a veces nos preguntan, ¿puede ser una persona con primario extrovertido y secundario introvertido? Sí. ¿Puede ser primario extrovertido con otro secundario extrovertido? Sí. Todas as combinações são possíveis. Sim, na verdade nós somos uma mistura, né, de todos os elementos. Então você pode ter uma combinação que seja sua. Você pode ter seu primário um extrovertido e secundário também extrovertido, ou você pode ter um primário extrovertido e um secundário que seja introvertido. Na verdade nós somos uma combinação de todos os elementos. Y si eres eléctrico, eres muy adaptable. Tienes una energía como de camaleón, entonces te puedes poner en la posición de todos los elementos. Então, se você é elétrico, você é como se fosse um camaleão, você tem essa flexibilidade, essa característica de adaptação, que você consegue ter um pouquinho de todos os elementos. Y si eres ambivertido, vas a poder estimularte con cosas extrovertidas y estimularte con cosas introvertidas. E se você tiver características ambivertidas, você vai conseguir se estimular ou ter estímulos, né, se regenerar com estímulos tanto extrovertidos quanto introvertidos. Sí. Personas ambivertidas son un punto medio que no es ni un extremo ni el otro, entonces pueden ser muy flexibles. E as pessoas ambivertidas, como elas não estão num extremo nem no outro, elas têm uma flexibilidade maior de ir tanto para um lado quanto para o outro. Sí, entonces si seguimos hablando de los elementos, el que sigue es acuático, que es ambivertido. Então vamos continuar falando agora dos elementos, e o seguinte, o ambivertido é o aquático. Y es ambivertido hacia lo extrovertido. Esse, o aquático, ele é um ambivertido mais voltado para o lado extrovertido, que tem mais características extrovertidas. Para los ambivertidos, lo que les va a regenerar es estar con personas y la conexión interpersonal.
Então, para os invertidos, o que vai regenerar eles é a conexão humana, é estar com pessoas que eles gostem e estar próximo a pessoas. Y sobre todo personas acuáticas son personas muy emocionalmente expresivas. E principalmente os aquáticos, eles têm muita facilidade de expressar, de falarem dos seus sentimentos e emoções. Todos los elementos tienen emociones, pero para las personas acuáticas es una cosa más importante en sus vidas, es algo muy natural para ellos sentir y expresar lo que sienten. Todos os elementos, todos nós temos emoções, mas para o aquático é mais importante e é muito mais fácil para eles falarem dos seus sentimentos e emoções. É algo que regenera eles, falarem das suas emoções e sentimentos, qualquer que seja. Un acuático te va a voltear a ver a los ojos y te va a ver profundamente y te va a leer el alma. O aquático, ele vai aquela pessoa que vai olhar você nos olhos e quando olha você nos olhos, ele está lendo toda a sua alma. Se va a acordar de ti, de todos los detalles y va a ser una persona muy detallista. Os aquáticos, eles são pessoas muito detalhistas. Y por favor, si estás con una persona acuática, no estés en tu celular o en tu tablet distraído. Então, se você estiver com uma pessoa aquática, não mexa tanto no seu celular, mexendo no seu tablet ou fique distraído. É importante para os aquáticos terem aqueles momentos de conexão, de um a um, de você estar ali, olho nos olhos, conversando e falando coisas. Hay que verlos profundamente. Hay que escucharlos profundamente. Estar creando esa conexión. Vocês têm que falar com eles, olhar nos olhos, criar essa conexão com eles. Y veo varias personas en el público que nos están acompañando. Sí, yo soy, o yo tengo a alguien así en mi familia. Tem algumas pessoas aqui assistindo que estão falando, sim, esse sou eu sou assim, eu preciso disso. Y si eres una persona acuática, es importante reconocer que todos los elementos expresan amor y cariño de manera diferente. E se você é uma pessoa aquática, é muito importante você reconhecer que todas as pessoas, elas expressam e demonstram carinho e amor de formas diferentes. Elas não têm tanta facilidade que nem os aquáticos. Eu sou aquática, tá, gente, também, então eu me incluí nessa história. Os aquáticos, eles têm que reconhecer isso, que cada pessoa, ela vai demonstrar e expressar carinho e amor de formas diferentes, de maneiras diferentes. Sí. La mayoría de los elementos lo expresan más con acciones que con palabras. A maioria dos outros elementos, eles se expressam muito mais através de ações do que necessariamente com palavras. Entonces, si aprendes a recibir ese cariño de otras personalidades, puede ser más fácil para ti, porque a veces sí está el amor ahí, pero no lo recibes y no lo ves, porque no viene de la manera que tú lo expresarías. Então, quando você começa a reconhecer e ver isso, que as pessoas demonstram amor e carinho de forma diferente, você vai ficar muito mais fácil para você receber das outras pessoas. De você ver que as pessoas, elas gostam de você, mas elas não necessariamente vão ficar mandando coraçãozinho, dizendo eu te amo, te adoro o tempo todo, né? Então, e aí fica muito mais fácil para você receber isso também e não se sentir... E não, né, ficar tão chateado porque a outra pessoa não demonstrou o amor através de palavras. Sí, es bien importante, por favor, y también ustedes aprendan a expresar sus sentimientos y no hacer a una persona su proyecto de pasión, por favor. E também isso é muito importante vocês perceberem isso e também verem para não fazerem uma única pessoa o seu projeto pessoal, o seu projeto. Nosotros acabamos, o bueno, ellos acaban de tener una alumna que hizo a sus hijos y a su esposo sus proyectos de pasión. E nós, né, tivemos uma aluna agora, né, que ela fazia dos seus filhos e do seu marido o projeto pessoal dela. Y el esposo hizo lo mismo, hizo a su familia y a sus hijos su proyecto de pasión.
E o esposo, o marido, também fazia a mesma coisa, né? Fazia com que a mulher e os filhos também fossem um projeto pessoal. Y llegó el momento que ya no tenían nada de qué hablar porque no tenían nada afuera de la familia. E chegou um momento que estavam todo mundo sem assunto, porque não tinha mais nada que falar ou se comunicarem que não fosse a família. Entonces, sí está bien tener pasión en tus relaciones, sí está bien tener el proyecto de pasión de desarrollar alguna relación o desarrollar tu familia, pero ten otras cosas también. Sim, é importante você ter relacionamentos com o marido, com a sua família, mas também que você tenha outros projetos pessoais, que você tenha outras atividades fora daqueles seus relacionamentos. Entonces, y de ahí sigue tierra. There's a question, tem uma pergunta. Okay. Cada pessoa tem uma personalidade que predomine ou somente a dominante? Does each personality have one that's more more dominant? Yeah, you can have 1, 2, or 3 elements that are very dominant. Você pode ter 1, 2 ou 3 elementos que são dominantes, que predominam. Sí, y pueden ser diferentes porcentajes. Sim, você pode ter porcentagens diferentes de cada elemento. Entonces, algunas personas, su primaria es como 70% de su personalidad. Para otras personas... Tem algumas pessoas que elas têm, tipo, 70% da sua personalidade primária, por exemplo. Y algunas personas tienen como 50% de su primario o a 40% que es su primario. E tem outras pessoas que vão ter 50% ou 40% do seu elemento primário. Eu tenho 3 elementos muito dominantes. Eu tenho 3 elementos muito dominantes. E tu tens basicamente 2 elementos, não? Sim. E aí tu tem basicamente 2 elementos. Ah, Fernanda, tu tens 3 também, não? 4. 3, 4, todos. Sí, entonces podemos ser de verdad de todo tipo de combinaciones. No hay solo una manera que se puede ser. Sim, você pode ter várias combinações, né? Várias porcentagens de cada elemento. Não tem uma fórmula única dizendo que você vai ser só elétrico ou só aquático, o que for. Você pode ter porcentagens diferentes de cada elemento. Y a veces vas a estar tan drenado que no vas a ver qué elementos tienes porque todos los tienes muy drenados. Então, às vezes, você vai estar tão drenado, tão sem energia, que vai ser mais difícil de você identificar qual que é o seu elemento, porque identificar outros elementos que você tenha. Sí. Sí. O también si has estado muy en tu elemento societal, mucho bajo la influencia de tu familia, de tu cultura, a veces es más difícil identificar cuál es el biológico. Então, às vezes, por influência da sua família, da sociedade, da cultura, por ter uma influência muito grande, às vezes também isso vai ser mais difícil de você identificar qual é o seu elemento biológico, o seu elemento natural. Pero en Develop Your Element lo hacemos como un proceso de autodescubrimiento. Mas no Develop Your Element é um processo de autodescoberta, de autoconhecimento. Sí. Yo les puedo decir, por ejemplo, yo tenía puntos de vista de los 2 elementos que soy. Eu, por exemplo, tinha vários pontos de vista dos elementos que eu sou. Yo no quería hacer fuego porque me tocó en mi familia tener fuegos muy drenados que empujaban mucha energía y se enojaban mucho. Eu não queria ser fogo de jeito nenhum, porque minha família toda era um fogo muito fogo. Era um fogo muito drenado, que estavam sempre brigando, sempre com raiva, sempre empurrando muito. Entonces yo no quería hacer fuego. Então eu não queria ser fogo de jeito nenhum. Y mi mamá tenía muchos puntos de vista de los tierra, que vamos a hablar en un momento sobre los tierra.
E a minha mãe tinha muitos pontos de vista sobre o terra, que eu vou falar daqui a pouco sobre o terra. Pensaba que eran personas muy grises, sin personalidad, muy lentas. Achava que eram pessoas muito tediantes, muito monótonas, né? Ela falava muito isso sobre o elemento terra. Entonces yo aprendí que eso no era bueno, entonces yo no quería hacer eso. Então eu aprendi que isso não era bom, então eu não queria ser isso. Entonces, por un lado, una de mis personalidades, yo la había visto tan drenada que no quería hacer eso. Então, por um lado, eu vi uma das minhas personalidades tão drenadas à minha volta que eu não queria ser isso de jeito nenhum. Y societalmente aprendí que mi personalidad estaba errada. E socialmente eu aprendi que a minha personalidade era sempre errada. Entonces, mis dos personalidades estaban muy drenadas. Então, meus dois tipos de personalidade estavam muito drenados. Y lo que no me di cuenta es que yo también tengo una tercera personalidad, pero yo estaba tan drenada que no podía ver esa tercera personalidad. Então, e aí eu comecei a me dar conta que eu tinha uma terceira personalidade, mas eu não conseguia trabalhar ela, olhar para ela, porque as minhas outras duas personalidades estavam muito drenadas. Entonces, tuve que regenerar mis dos personalidades dominantes para que surgiera mi tercera personalidad. Então, eu tive que regenerar minhas duas personalidades para que essa terceira pudesse vir à tona e eu pudesse olhar para ela, trabalhar ela. Y nosotros por eso lo llamamos Develop Your Element, desarrolla tu elemento, porque es una exploración donde vamos desarrollando nuestros elementos. Então, por isso é que tem esse nome, né? Develop Your Element, desenvolva o seu elemento, porque é um processo que você vai trabalhando você mesmo, você vai olhando, você vai desenvolvendo os seus próprios elementos. Sí, Isso tem esse nome. Sí, siempre podemos seguir creciendo y desarrollando cosas y por eso también no tenemos un test donde contestas preguntas y te decimos qué elemento eres, porque es un proceso de descubrirlo tú, de darte cuenta, mira, esto que yo hago este elemento, esto que yo hago el otro elemento. Então, nós no Develop Your Element, nós não temos testes. É um processo seu interno, de você olhar e de você desenvolver, você fazer a sua própria jornada, o seu próprio caminho, de você desenvolver o seu elemento, de você ir se trabalhando e de tendo as ferramentas para estar se regenerando e sempre estar aprendendo mais sobre você mesmo e desenvolvendo os seus elementos. Y hay otra pregunta que dice, ¿tiene una relación con la astrología? Sim, tem uma outra pergunta, tem alguma relação com a astrologia? No, y te voy a decir por qué. Não, e eu vou falar agora por que que não tem. ¿Cuántas veces has visto hermanos gemelos que nacieron con pocos minutos de diferencia y fueron concebidos en el mismo momento que son completamente diferentes? Quantas vezes você já viu pessoas, até irmãos, que nasceram no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora, que têm, né, os signos astrológicos iguais, mas que têm personalidades totalmente distintas, diferentes? Y son 5, 10, 15 minutos de diferencia. E podem ter 5, 10 minutos de diferença que nasceram uma pessoa da outra. Y es una personalidad completamente diferente. E tem personalidades completamente diferentes. O los que han nacido con cesárea al mismo tiempo y aún así son diferentes. E que nasceram, às vezes, no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo tudo, mas têm personalidades completamente diferentes. Sí, entonces nuestras personalidades a nivel psicológico, a nivel biológico, son muy complejos y no nos vamos a meter mucho en eso. Pero básicamente nuestros cerebros funcionan de cierta manera y responden de cierta manera a diferentes estímulos. Então, nossas características ou qualidades psicológicas, biológicas, naturais são completamente diferentes. Nós temos programações mentais, vamos chamar assim, a gente não vai se aprofundar sobre isso agora, mas nós funcionamos, operamos de formas totalmente diferentes, de forma totalmente distintas.
Bueno, entonces el que sigue es la energía o el elemento tierra. Então vamos continuar. Agora o próximo elemento é o elemento terra. Y las personas de tierra son personas que les gusta mucho cuidar a los demás, que siempre están al pendiente de las necesidades de otras personas. O elemento terra são pessoas que gostam de cuidar das outras pessoas, gostam de conforto, de estar, que esteja todo mundo sempre bem, que seja todo mundo confortável. Y no importa si eres su pareja o una persona desconocida, ellos de veras quieren ayudar a todos y quieren que todos estén felices y que todos estén cómodos. E não importa se é uma pessoa conhecida ou desconhecida, eles querem ajudar a todas as pessoas à sua volta, querem estar sempre que todo mundo esteja feliz e todo mundo esteja bem. Y son personas muy tranquilas, que les gusta tomar las cosas con calma y disfrutar las cosas despacito. Eles são pessoas muito tranquilas, muito calmas, serenas, que desfrutam as coisas de forma muito mais tranquila. Y el confort, cosas sensuales como comida deliciosa, cosas bonitas, cosas suaves, es muy regenerativo para personas de tierra. E conforto, o conforto de maneira geral é muito importante para o terra, de ter roupas confortáveis, de ter comidas boas. Os 5 sentidos, né, de maneira, são muito importantes para o elemento terra. Ahora, cuando están drenados, se pierden cuidando a los demás y olvidan de cuidarse a ellos mismos. Então, quando eles estão drenados, eles focam muito mais nas outras pessoas e acabam esquecendo de cuidar deles mesmos. Y lo que más les drena es estar rodeados de personas que no tienen gratitud. E uma das coisas que mais drena o terra são estar em volta de pessoas que não tenham gratidão por eles. Sí, porque para personas de tierra, de verdad quieren que la otra persona esté feliz. Entonces, si ayudan y ayudan y ayudan y la otra persona no está feliz, se estresan más y quieren ayudar aún más. Então, para o elemento terra, eles querem essa coisa de ajudar o próximo. Mas se outra pessoa não fica feliz por nada, não consegue relaxar e ficar feliz, isso acaba drenando, acaba esgotando muito mais o elemento terra. Sí, porque va a seguir pensando, ok, ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si le doy esto? ¿Qué tal si hago otra cosa para que esté feliz? Y van a meter mucha energía, mucho esfuerzo tratando de complacer a la otra persona. Então, eles vão continuar pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para outra pessoa, ela tem que estar feliz, ela tem que estar feliz. Então, eles vão ficar muito pensando demais como é que eu posso estar, e vão ter terra em excesso, terra demais para querer cuidar das outras pessoas. Es decir, entonces, si tú quieres hacer feliz a una persona tierra, quieres recibir y sentarte y recibir lo que ellos te pueden dar. Então, se você quer que uma pessoa terra fique feliz e calma, você tem que sentar, ficar calmo, tranquilo e feliz. Você tem que ficar bem perto deles, né? Para que eles possam estar se regenerando também. Entonces, tienes que mostrarles que sí funcionó su ayuda, que sí estás mejor, que sí estás más cómodo gracias a ellos. Y entonces ya se pueden relajar. Então, você tem que demonstrar para eles que você está bem, que você está confortável, que você está feliz. E aí sim eles vão conseguir relaxar. Demonstrar isso para eles e aí sim eles vão conseguir relaxar. Tú quieres sentarte cuando te digan, siéntate, siéntate. Então, você quer sentar, quando ele chega, senta, você vai, senta. En Brasil, una vez en Sao Paulo, la anfitriona de una clase de Developed era tierra y llegó una alumna también tierra. Então, nós estávamos dando uma classe do Develop em São Paulo, a moça que estava organizando o evento era terra e chegou uma moça também para participar do curso, também elemento terra. Y la anfitriona le dice a la otra persona, ay, viajaste por muchas horas, ven, siéntate, yo te hago un café, relájate.
E a moça que estava organizando falou: Ah, você viajou muitas horas, você viajou à noite, senta, toma água, relaxe, descanse. Y la otra, no, tú estás trabajando mucho, tú relájate, yo te ayudo. E a moça que chegou: Não, você está trabalhando o dia inteiro, você está muito cansada, eu vou te ajudar, pode relaxar, pode Y las dos descansar. estuvieron muchos minutos tratando de ayudar una a la otra, E elas passaram vários minutos, uma tentando ajudar a outra. hasta que una se dio cuenta, ah, yo soy tierra, ella es tierra, y se relajó. E aí até que alguém pensou: Ah, ela é terra, eu sou terra, ah, então tá bom. Não precisamos ficar brigando quem vai ajudar mais. Entonces, eso puede pasar con los tierra. Isso pode acontecer com os terra. Y de ahí empezamos con los elementos introvertidos. E agora vamos falar um pouco sobre os elementos introvertidos. El primero es aire, O primeiro é ar, o elemento ar. y Itzel es aire. Aí se eu tenho ar, o elemento dela é ar. Entonces, tal vez tú quieres hablar de los aires. Então ela vai falar um pouquinho sobre os ares, o elemento ar. Sí, personas de aire son personas que observan mucho, analizan mucho y piensan mucho. As pessoas do elemento ar, elas são pessoas que observam muito, analisam muito e pensam muito. Y ellos les gusta analizar las cosas de diferentes ángulos para entender cómo funciona esto, cómo funciona el otro. Elas gostam de observar, perceber coisas, ver coisas de ângulos diferentes para entender como é que as pessoas funcionam, como é que as coisas funcionam. Y también son personas muy tranquilas, pero porque a ellos no les gusta la presión, no les gusta mucho la intensidad. Eles também são pessoas muito tranquilas porque eles não gostam da pressão, não gostam de intensidade. Porque como están percibiendo tanto, como están observando y analizando tanto, llega el punto donde algo se vuelve en sobreestímulo y se vuelve demasiado intenso. Então, como eles observam, estão analisando tudo, vendo tudo, captando, vendo tudo, acaba sendo um estímulo em excesso e eles acabam drenando e ficam sobreestímulo. Entonces, As coisas, os ambientes em geral podem acabar sendo um sobreestímulo. Entonces, personas de aire necesitan mucho espacio personal. Então, as pessoas do elemento ar precisam de muito espaço pessoal. Entre más amplio se siente el espacio, entre más ellos pueden estar solos, sin presión, sin tener que pensar en alguna otra cosa, más se pueden calmar, más se pueden relajar. Então, quanto mais espaço, essa sensação de espaço eles tiverem, quanto mais um ambiente sem pressão e sem estímulo, mais eles conseguem se regenerar, mais eles conseguem relaxar y ficar a vontade. Entonces, si tú tienes alguien aire en tu alrededor, no invada su cuerpo, no invada su espacio. Então, se você tem alguém ar ou conhece alguém ar, não invada o espaço, não chegue já abraçando e querendo, né, beijar e fazer. Dê o espaço para aquela pessoa. Despacito. Chegue e dê uma coisa assim mais tranquila, mais suave, sem essa intensidade toda. Sí, porque personas de aire no les gusta discutir o argumentar, entonces a veces no expresan sus sentimientos, no expresan sus opiniones y van con lo que otras personas deciden. Então, as pessoas do elemento ar, elas não gostam de discutir, não gostam de briga, não gostam de confusão. Então, muitas vezes, elas vão deixar que as outras pessoas decidam, que as outras pessoas tomem as decisões. Pero entonces va 1, 2, 3, 4, 5 veces que se fueron con lo que decidió otra persona y no expresaron sus propias opiniones y se estresan un poquito más cada vez y se ponen un poquito más tensos cada vez porque sienten que tienen menos control y menos espacio, que son menos independientes y necesitan escaparse para estar solos y respirar otra vez. Então, como eles não gostam, né, eles evitam conflitos, discussões, muitas vezes eles evitam falar, evitam se expressar para não criar conflitos.
Então, aí eles vão sobre como se fosse um acesso, uma coisa que eles vão, né? Então acontece a primeira vez, né? E aí vai, e como se fosse criando uma panela de pressão mesmo, porque ele não quer falar, não quer expressar, porque não quer, né, criar conflito nem nada. Então eles vão precisar de mais espaço, vão precisar de ter mais, vão acabar como se fosse fugindo mesmo, né? Indo para o canto, ficando sozinhos, porque eles não vão dar conta daquilo tudo. Entonces, por favor, si tienes alguien aire en tu familia, hay alguien aire a tu alrededor, dales espacio, respeta su necesidad de estar solos. Então, se você tem alguém que seja ar na sua família, conheça algum elemento ar, dê o espaço para ele, deixe que ele, aquele momento sozinho dele. Eso no quiere decir que nunca hables con ellos o que nunca los invites a fiestas. Não quer dizer que você nunca vai falar com ele, não convidar ele para as festas ou nada disso. Não quer dizer que você nunca vai falar ou nunca vai convidar ele para ir a alguma coisa. Es solo cuestión de respetar que a veces no van a ir a la fiesta, que a veces quieren estar solos. Es respetarlo en esos momentos y no el extremo de abandonarlos totalmente. Então, é só você, né, respeitar a pessoa, que não quer dizer que ela, que, né, você não ficar, que ela não vai querer ir para a festa, não vai querer sair ou fazer tal coisa. É só você dar mesmo espaço daquela pessoa que ela está precisando daquele espaço. Y por último tenemos a los metálicos, E por último temos os metálicos, que son los más introvertidos de todos. que são os mais introvertidos de todos. También son analíticos, pero son muy lógicos. Também são extremamente analíticos e muito lógicos. Y para ellos no es solo pensar para pensar, pero también les gusta tener cierta rutina, les gusta tener cierta estructura y les gusta ser precisos y pragmáticos. Então, para eles, não é só questão de pensar por pensar ou falar por falar. Eles gostam de ter uma rotina, eles gostam de ser pragmáticos, eles gostam de ter toda uma estrutura, toda uma rotina na sua volta. Entonces, son personas que tal vez si ya encontraron una camisa que les gusta, van y compran 5 de la misma camisa. Então, se eles comprarem uma camisa que eles gostaram, eles vão comprar 5 da mesma camisa. Pode, às vezes, até ser cor diferente, mas se caiu bem, vai ficar ser 5 da mesma. No todos los metálicos hacen eso, pero es algo que vemos en muchas personas metálicas, que cuando ya encontraron una cosa que les funciona, no quieren perder el tiempo inventando algo diferente o descubriendo algo diferente. Então, isso é uma característica que nós observamos em vários metálicos, né? Que eles vão comprar a mesma camisa, mas se eles compraram algo que eles gostam, eles não vão perder tempo para comprar outra coisa, ou comprar algo diferente, se eles já têm uma coisa que funciona para eles e que eles gostam daquilo. Ahora, personas metálicas, cuando se comunican con los demás, pueden ser muy directos. Então, as pessoas metálicas, quando elas se comunicam com as outras pessoas, elas podem ser muito diretas. Porque para ellos es muy importante ser precisos y claros. Para eles é muito importante serem precisos e claros nas coisas que eles falam. Entonces, a veces son tan directos y tan sin filtro que otra persona le lastima. Então, às vezes, eles são tão diretos e tão sem filtro que as outras pessoas podem até ficar magoadas com aquilo ou levar aquilo para o lado pessoal. Porque si tú le preguntas a una persona metálica que si te ves mal en tu ropa o si te ves gorda, ellos si piensan que sí, te van a decir que sí. Então, se você perguntar para uma pessoa metálica se você está gordo, se a roupa ficou boa, eles vão dizer, dar a opinião deles, se ficou boa, se não vão. Eles são muito diretos na fala deles. Eles não vão ficar enrolando você. Sí, porque su mentalidad es, tú me preguntaste, entonces yo te doy una respuesta.
a mentalidade deles é: você me perguntou algo, então eu vou te dar uma resposta. Y también, si te quieren, van a querer perfeccionarte, entonces van a darte sus consejos para que tú te vuelvas mejor. Então, se eles gostam de você, eles gostam dessa coisa de aperfeiçoar as coisas. Então, se você pergunta algo, eles vão te dar conselhos ou vão te dar sugestões para que você aperfeiçoe aquela coisa. É a forma que eles têm também de demonstrar que gostam de você. Y no es un ataque personal, no lo hacen para criticarte. Não é um ataque pessoal, eles não estão fazendo aquilo para te criticar. Si ellos ven valor en algo o si ellos ven valor en ti, entonces quieren que sea aún mejor, quieren apoyarte con sus consejos, con sus críticas. Então, se eles gostam de você, se eles têm carinho por você, eles demonstram, né, através de sugestões ou ideias para você estar se aperfeiçoando através da lógica deles, para você estarem se melhorando ou é a forma Ellos no creen que te están criticando, ellos no piensan que te están criticando para bajarte, ellos te están criticando para que tú veas tus errores y los mejores. Então, eles não fazem isso de uma forma de um ataque pessoal, de estarem te criticando ou te julgando. Na verdade, é para que você melhore, para que você possa estar se desenvolvendo e se aprimorando. Sí, porque si ellos no te quieren, no te aprecian o no ven el valor en lo que estás haciendo, ellos no van a perder su tiempo criticándote o explicándote cosas. Então, se eles não gostam de você, se eles não querem nada com você, eles não vão perder o tempo deles dando críticas ou sugestões ou até falando ou estar num relacionamento com você, porque para eles é tudo muito lógico, é tudo muito direto ao ponto. Então, eles não vão ficar enrolando e dando, né? Eu tô com você, eu quero ficar com você, então aqui são as críticas, as sugestões para você estar melhorando. Entonces, cuando estás con una persona metálica, respeta sus opiniones, respeta lo que están diciendo. No lo tienes que hacer tuyo, pero respeta que esa es su opinión. Então, quando você está num relacionamento com uma pessoa metálica, respeite a opinião deles. Né? Porque não quer dizer que você tenha que fazer o que eles estão falando para você fazer, mas né, receba aquilo e respeite a opinião deles. Sí, porque ellos pasaron mucho tiempo pensando y analizándolo antes de compartir. Entonces tú le puedes decir, gracias por pensar en mí, gracias por darme tus consejos, los voy a considerar. Então, eles passaram muito tempo pensando e analisando e refletindo sobre o que eles vão falar. Então, você pode falar, muito obrigada pelos seus conselhos, né? Obrigado pelas suas opiniões, eu vou estar levando elas em consideração. Y quieres recordar, los fuego y los metálicos son muy testarudos. Entonces, van a volver a insistir y van a volver a insistir. What does desarrollos mean? Stubborn. Metallic and fire or what? Fire are very stubborn, so they will be repeating their opinions. Ah, tá. O fogo e o metálico, eles são pessoas muito teimosas, então eles vão continuar dando as suas sugestões e ideias. Vão continuar insistindo nisso. El fuego lo va a hacer porque quiere avanzar, porque quiere seguir adelante con su proyecto. O fogo, ele vai fazer isso porque ele quer avançar, porque ele quer continuar com seus projetos. Quiere ser eficiente. Ele quer ser eficiente. Que tú seas eficiente. E que você também seja uma pessoa eficiente. Sí. Y el metálico lo va a hacer porque si siente que no lo has entendido o que no lo has escuchado, lo va a repetir de manera más clara y más directa para ver si lo entiendes. Então, o metálico ele vai ficar repetindo as coisas, insistindo nas coisas para que você entenda, porque eles vão sentir que você não entendeu, ou que não ficou claro o que você falou, então eles vão continuar repetindo e falando para que você possa entender, ou que você possa realmente ter entendido a mensagem do que eles falaram. Entonces, esa es la forma que tú vas a querer tratar a las diferentes personas.
Então, essa é a forma que você vai querer tratar ou lidar com as pessoas diferentes. Y vean el programa varias veces, porque ahorita es mucha información, pero entre más se vuelve esto natural, más fácil va a ser para ustedes identificarse a ustedes y identificar a los demás. Então, escute essa gravação, esse programa várias vezes, porque hoje foi muita informação mesmo, para você ir caindo as fichas, para você ir percebendo, né, como é que os diferentes elementos funcionam, como é que eles operam, e ver as pessoas também à sua volta. Y una cosa muy importante que hay que enfatizar es que no tienes que dejar de ser tú para convivir con otra persona que es diferente a ti. Então, é uma coisa muito importante para enfatizar aqui, você não tem que deixar de ser você para poder agradar a outra pessoa ou para se adaptar para que você esteja num outro relacionamento. Qualquer relacionamento. Quieres ser tú, estar en tu elemento la mayoría del tiempo y solo en momentos claves adaptarte a la otra persona. Você quer ser você, estar no seu elemento e somente em momentos chaves ou em alguns momentos você adaptar a sua energia, você adaptar o seu elemento naquele determinado momento ou situação. Y tú puedes hablar con otra persona y explicarle, mira, yo funciono de esta manera, yo soy una persona que me gusta esto o que me interesa esto y por eso soy de tal manera. Então, e você pode explicar e falar para outra pessoa, olha, eu funciono assim, eu opero de determinada forma, de você explicar para outra pessoa também para ela ter essa via de mão dupla, esse diálogo, né? E ela também ter as ferramentas para vocês criarem um diálogo que flua, que todos possam se entender melhor. Ayer tuvimos un programa en español exactamente sobre el mismo tema. Nós já fizemos um programa em espanhol exatamente sobre o mesmo tema. Y una persona me escribió horas después y me dijo, acabo de tener una conversación con mi familia. E uma pessoa me escreveu horas depois que me escreveu uma mensagem, acabei de ter uma conversa com minha família. Porque mi energía es completamente diferente al resto de la familia. A minha energia é completamente diferente de toda a minha família. Y les acabo de explicar cómo soy yo y por primera vez entendieron por qué yo soy tan diferente. E aí eu expliquei para eles como é que eu funciono, como é que eu opero, e pela primeira vez eles finalmente conseguiram entender por que eles e eu nós funcionamos de formas tão diferentes ou tão distintas. Y no había nada malo conmigo y nada malo con ellos, simplemente funcionamos diferente. E não tem nada de errado comigo, não tem nada de errado com eles, simplesmente funcionamos de formas diferentes. Sí, porque cuando no entendemos las diferencias, es muy fácil entrar en conflicto por ellos. Porque é muito fácil que quando não entendemos as diferenças, a gente entra num conflito muito mais rápido, né? A gente acaba entrando num conflito. Pero si ya entendemos, mi mamá es tierra y por eso está cuidando a todo el mundo y por eso no se relaja, es más fácil para entender eso y no frustrarme cuando ella no se cuida a ella misma. Então, para mim, agora, né, a minha mãe é terra, então ela tem essa necessidade de cuidar de todo mundo, de cuidar todo mundo, né, de tomar conta, de ajudar todo mundo. Então, agora eu já não fico frustrada quando ela faz essas coisas. Quando eu vejo que, tudo bem, ela está no elemento dela, ela está ajudando todo mundo e eu não preciso ficar frustrada ou chateada com isso. Y también ella entiende que yo soy aire y necesito espacio, entonces ella no invade mi espacio o no trata de aconsejarme de más o controlarme de más, porque ella entiende que yo voy a tomar mis propias decisiones, aunque me tarde algún tiempo en pensarlo y analizarlo primero. Então, e ela entende, né, agora, né, que eu sou ar, eu alimento ar, então eu preciso do meu espaço, eu preciso de ter meus momentos de estar afastado das pessoas e ela não tentar mais me controlar ou tentar me dar conselhos demais ou tentar, né, me controlar que eu aja da mesma forma que ela, ou que seja. Então, também de dar esse espaço para mim que eu preciso dele.
Entonces, la verdadera amabilidad es reconocer lo que la otra persona requiere y estimularla a que la otra persona cargue su batería. Então, a verdadeira amabilidade é você reconhecer o que a outra pessoa precisa, do que ela necessita, e você dar para ela o que ela precisa, e não você dar o que você acha que ela está precisando naquele momento. Y la verdadera amabilidad es darte a ti lo que tú requieres para tener tu pila cargada. E a verdadeira amabilidade também é você olhar para o que você precisa, o que você requer, para você também estar com a pilha cheia, você estar com a bateria cheia, para você também ter essa paciência ou essa disposição de cuidar dos outros ou o que seja. Y vamos a hablar más, vamos a tener más programas donde vamos a hablar más sobre esto. E vamos ter outros programas onde vamos estar falando mais sobre isso. Y ya no vamos a dedicar tanto tiempo a explicar los elementos, ya vamos a ir más directo a las herramientas que se necesitan para cada programa. Então, nos próximos programas, a gente não vai estar falando mais explicando mais cada elemento de como eles funcionam, e nós vamos estar falando mais de ferramentas mais pragmáticas que você pode estar usando no dia a dia, de acordo com cada elemento. Y tenemos un canal de YouTube con videos con subtítulos en portugués y algunos hablados en portugués. Sim, nós temos, já temos vários vídeos no YouTube que estão com legenda em português falando de cada elemento, de como eles funcionam, e também já temos alguns vídeos em português também, no canal do YouTube. Y tenemos una página en Facebook que se llama Develop Your Element en portugués. Nós temos uma página também em português, no Facebook, Develop Your Element em português, que também lá estão colocando vários vídeos, os próximos eventos, está tudo sendo postado lá no Facebook também. Y también hay clases en Brasil, hay clases en Portugal sobre Develop Your Element. E também nós temos classes no Brasil, em Portugal também sobre Develop Your Element. Donde podemos profundizar más porque son clases de muchas horas. What? Okay. We can go even deeper because It's several hours. Sim, porque são classes de várias horas, né, de duração. Então, entonces, si están en Brasil, classes de várias horas. Si están en Brasil y quieren saber más sobre las clases, por favor, comuníquense con Fernanda Meneses. Se vocês quiserem saber mais sobre as classes do Develop Your Element, vocês podem entrar em contato comigo. Eu sou instrutora, se alguém quiser que eu vá para alguma cidade, eu dê algum curso ou workshop, vocês podem estar me mandando uma mensagem pelo Facebook ou pelo WhatsApp, que eu vou colocar aqui nas mensagens agora. E também, se vocês quiserem fazer classes com os fundadores, com a Itz ou com a Berenice, vocês também podem estar entrando em contato comigo, que eu vou, né, a gente vai estar organizando a vinda deles também ano que vem aqui para o Brasil. Sí, sí, y también si tienen preguntas, ideas para otros programas como este, que quieren hablar sobre familia o negocios, algún tema, nos pueden también mandar mensajes y pedir diferentes temas. E se vocês tiverem sugestões ou ideias ou assuntos que vocês gostariam que fosse abordado nos próximos programas, também vocês podem mandar mensagem enviando as sugestões de vocês. Y si están en Portugal y quieren saber más, comuníquense con Paula Rodríguez o conmigo. Se vocês quiserem saber mais sobre as classes em Portugal, vocês podem entrar em contato com a Paula, que está aqui assistindo, ou com a Berenice ou comigo também, se vocês quiserem saber sobre classes em Portugal ou outros países que falam português. Y nosotros encantados vamos a estar viajando, vamos a hacer programas en línea también pagados para que puedan aprender más sobre esto. Então, nós vamos fazer vários mais outros programas online e também, né, presencial, para vocês estarem sabendo mais sobre o Develop. Entonces, participen en el grupo de Facebook, díganos qué les interesa, también compártanos qué energías son y cómo les funciona a ustedes. Sim, vocês podem mandar seus depoimentos, suas perguntas pelo Facebook, podem estar compartilhando a página, né, também do Face, para a gente saber, né, o que vocês acharam, se vocês conseguirem identificar o elemento de vocês também. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muito obrigada a todos que participaram, por estarem aqui, estarem assistindo. Estamos muy felices de estar una vez más hablando con ustedes. Estamos muito felizes de estarem falando com vocês de novo.
Y pronto nos vamos a ver en Brasil, en Portugal o en alguna parte del mundo, estoy segura. Espero encontrá-los vocês em alguma parte do Brasil, Portugal ou em qualquer lugar do mundo. Muchísimas gracias. Muito obrigada, gente. Tchau. Gracias. Obrigada a todos. Nos Obrigada. vemos. Y gracias, Fernanda.